Muito bom dia, Teresópolis! Bom dia a você, senhor, senhora que nos assiste pelo canal 14 da NGT. Tá começando mais um Teresópolis ao vivo, é muito bom estar com você que está aí do outro lado, curtindo a nossa programação, curtindo a TeleFM TV e também ouvindo a nossa rádio. Você que acompanha 93,7, fica ligado porque tem muita coisa legal acontecendo em toda a nossa programação, com esse timaço de comunicadores que só a TeleFM tem. Um beijo para todo esse time maravilhoso e para toda a equipe que faz a TeleFM ser esse sucesso e líder absoluto em audiência. Olha, hoje, dia 13, sexta-feira 13, minha gente. Sexta-feira 13, mas tem sol. Isso já é bom, já é um bom sinal. A sexta-feira pode ser 13, mas o céu tá azul e eu desejo a todos muita paz, muita alegria, muita energia positiva nesse final de semana que tem muito carnaval, que tem muita alegria em todo o Brasil, que você possa sentir essa energia de forma mais positiva possível e receber o nosso abraço na manhã desta sexta-feira. E a gente vai começar do jeito que a gente adora, com esse dia bonito, mostrando aqui na tela imagens da nossa querida cidade de Teresópolis. Olha como é que o céu tá bonito, é assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta e gosta demais, hein? Céu lindíssimo, dia maravilhoso, trânsito fluindo muito bem na altura da Feliciano Sodré. São imagens ao vivo que você só consegue ver, captadas aqui da nossa sede, da nossa central. Imagens que você está vendo da nossa querida Teresópolis, desse lindíssimo dedo de Deus. Imagens agora da Lúcio Meira, lá na altura ali da Casa de Portugal, né, da Igreja Novos Começos. Imagens aí do trânsito. Nesse trecho um pouco mais lento, tá, gente? Nesse trecho o trânsito está um pouco mais lento porque obras da Águas da Imperatriz ali no cruzamento com a Francisco Sá. E aí a gente vê uma lentidão no trânsito normal, né? Nesse trecho aí o céu está com pouquinhas nuvens, né? Ali no sentido Vale Paraíso, sentido Barra, a gente vê algumas nuvens, mas o céu está bonito, tá do jeito que a gente gosta, bom aí para você poder curtir, né? Olha só, aí já tem imagens aí lá da obra. Olha, bom para você poder curtir aquela cachoeira, poder ir para a praia, para a piscina. Daqui a pouco nós vamos estar aqui com a galera do Clima Tempo, trazendo aí as informações da meteorologia para esse final de semana. Promete muito sol em todo o Brasil e nós vamos trazer informações. Nossa gratidão ao Clima Tempo pelas informações. Olha que coisa linda, gente. Olha que fofo. Esses dois aí, olha, andaram meio sumidos. Esses cães aí, gente, que estão na imagem, eles são comunitários. O pessoal do táxi aí dessa loja que vende salgadinhos deliciosos, eles ficam aí, são cuidados aí pelos moradores, ficam aí só curtindo, né? Só vendo a bagaça que está essa cidade. Essa cidade tá uma graça, né? Essa cidade tá uma graça. Muito bem, olha, você que for chegando, me dê um alô lá no Facebook. Você que está entrando agora aí, você que está assistindo a gente ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, dá um alô, diz oi pra gente, dá um bom dia pra gente, vai ser muito bom mandar um abraço para você aqui nas nossas redes sociais. Bom, ó, 10 horas, 9 minutos, o nosso convidado já está aqui. Dentro de alguns minutos eu começo a bater um papo com o nosso queridíssimo professor Pedro Werneck. Chamo ele de professor porque é uma pessoa com uma grande experiência e a gente vai conversar de muita coisa interessante aqui da nossa cidade. Vamos chamar o Clima Tempo logo de cara? Vamos colocar aí para a gente saber como é que está o tempo nesse final de semana em todo o Brasil. Será que vai chover no Carnaval de 2026? Bom, Folhão, tá chegando aquela época do ano, então se você tá planejando já a sua viagem, já sabe em quais bloquinhos quer colar ou qual fantasia quer vestir, a resposta é sim, deve chover em muitas regiões do Brasil. Porém, a boa notícia é de que essa chuva não deve durar o dia inteiro e, principalmente, não deve atrapalhar a folia. O Carnaval de 2026 deste ano será bem típico do verãozão brasileiro. Ou seja, pode ficar tranquilo, viu? Vai ter um sol pra mim, vai ter um sol pra vocês também, bastante calor, aquela sensação de bafo durante o dia e principalmente a partir do período da tarde, entre o final da tarde e o comecinho da noite, pancadas de chuva. Na região sudeste, o feriado de carnaval deve contar com bastante sol. O calor ele vem com força ao longo de todo o final de semana e início da próxima semana. Inclusive, ele pode disparar pancadas rápidas ao final do dia.
São Paulo, sul de Minas, além de pontos do Rio de Janeiro, têm maior chance dessas chuvas de verão. Agora, falando um pouquinho sobre as praias. No litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a previsão até que é boa. Isso porque em boa parte do feriado de carnaval vamos contar com bastante sol e se chover é aquela chuvinha no final da tarde, principalmente entre domingo e terça-feira. Já no litoral de São Paulo, aí sim, temos condições para a chuva mais presente, ainda que seja no período da tarde. Essa chuva, inclusive, pode vir com forte intensidade pontualmente. Na região Nordeste, aí sim, tem bastante coisa, viu? A chuva aumenta, principalmente no Maranhão, Piauí e Ceará. Em toda a costa norte, que vai desde a faixa do Amapá até o litoral norte do Rio Grande do Norte, a chuva ela aumenta e as pancadas podem ocorrer diversas vezes ao longo do dia. Em Fortaleza, pancadas recorrentes que intercalam com alguns momentos de sol. Já na costa leste, a situação é um pouco diferente. O sol ele aparece mais, o calor segue mais intenso e a sensação de abafamento também. E as pancadas, se ocorrerem, acontecem de forma mais esporádica. Bom, indo agora lá para o outro extremo do país. No sul, cenário de bastante atenção nesse carnaval, viu? Isso porque o tempo vai seguir bastante instável e bastante carregado, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso porque tem frente fria no radar na jogada aí, viu? No litoral de Santa Catarina, sábado um pouco mais chuvoso. Já entre domingo e segunda, até dá para pegar um solzinho na parte da manhã. Porém, a chuva volta a ganhar força à tarde. Já no Paraná, o sol intercala com momentos de chuva. E essa chuva, novamente, ela pode vir forte, principalmente a partir do período da tarde. Bom, então bora bater um resumão aqui pelo país. Deu para perceber que o carnaval deste ano vai ser basicamente sol, muito calor, tempo abafado e pancadas típicas de verão. Então, independentemente se você for se jogar para a rua, nos bloquinhos ou para a praia, lembre-se sempre, passe protetor solar. Nunca esqueça de tomar bastante água e fique sempre atento também às atualizações rápidas do tempo. Não deixe de acompanhar aqui nas nossas redes sociais ou no site da Climatempo. Compartilhe esse vídeo também com quem vai curtir com você e um ótimo carnaval. Bom, então já está feliz, né? Porque você vai poder pular carnaval, vai poder assistir o desfile das escolas de samba, vai ter sol, vai ter praia, vai ter cachoeira. Espero, né? Espero que não venha outra zaca, outra zica dessa aí, com mais chuva. Chuva é bom, né, gente? Mas no verão, né? Nas férias, muita gente querendo curtir aí, poder curtir o carnaval. Então a gente espera aí que dê tudo certo. Olha só, vamos colocar na tela agora imagens da nossa querida Ana Paula Alves com o Informe Terê. Ótimo dia para você que está ligadinho no Teresópolis, ao vivo aqui na Terê FM TV. E a partir deste mês, trabalhadores que recebem até R$5 mil brutos por mês passam a ter isenção total do imposto de renda pessoa física. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 16 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. Com a mudança, ficam totalmente isentos os trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios. A isenção também se aplica ao 13º salário. Além disso, quem tem renda entre R$5 e R$7 mil passa a contar com um desconto parcial no imposto, que diminui gradualmente conforme o salário aumenta. Para compensar a perda de arrecadação, o governo elevou a tributação sobre as faixas mais altas de renda. E nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, a Igreja Matriz de Santa Teresa está organizando um retiro de carnaval para jovens e adolescentes de 14 a 18 anos que desejam ter um encontro mais íntimo com Jesus, conhecer mais sobre a sua fé e também se divertir. O local do retiro será a Casa de Formação de Agriões. Mais informações você pode obter pelo Instagram, @Juventude Santa Teresa. Direto da nossa redação, você ouviu e viu aí Ana Paula Alves, nossa locutora maravilhosíssima, trazendo o Informe Terê. Eu vou para um comercial, já volto, já está sentado aqui comigo. Tem como a gente colocar imagens aí do nosso querido professor, tem como? Nosso querido professor Pedro Werneck, daqui a pouquinho ele vai estar com a gente aqui, batendo aquele papo, trocando aquela ideia, e nós vamos falar de muita coisa em Teresópolis hoje. Vamos para o intervalo, a gente já volta.
altas obras na Carrapeta. Revestimentos com os melhores preços para sua reforma. Embramaco White Absolute brilhante retificado por apenas R$ 23,90. Embramaco Facom HD rústico por R$ 19,90. Visite nosso showroom na Carrapeta Matriz. E tem mais, piso Duraflor a partir de R$ 52,90. Tinta Quentone galão branco por apenas R$ 48,90. E já vai se preparando, porque em fevereiro tem folia de oferta. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na Ibad Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibad, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibad Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibad Autopeças. WhatsApp 979790019. E galera, sabadão é nóis! Tamo junto! Todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Tere FM. Se liga! Tere FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí Rádio Tere FM. Tamo junto, todo sábado de 9 às 2 da tarde é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Fala galera, beleza? Duda Ramalho na área, ó, Tere FM 93,7, passando aqui para te lembrar que de segunda a sexta eu tô no ar com o Bom Dia Tere, com muita música, informação, alegria, a participação da Camila falando da vida dos famosos e muito mais, de segunda a sexta, de 6 às 10 em 93,7 ou no nosso aplicativo também. Vem curtir comigo o Bom Dia Tere aqui, ó, na sua Tere FM. Valeu, galera! Muito bem, bom dia para você que chegou agora, 10 horas e 19 minutos. Eu tenho aqui do meu lado, eu chamo de professor porque um homem de muita experiência, com uma história fantástica, Pedro Werneck, que além disso tudo, né, é empresário, trabalha no setor rural, é produtor rural e também uma liderança conservadora. Eu diria que é uma das mais ou a mais importante liderança conservadora aqui da cidade, porque eu acompanho o trabalho dele há algum tempo e vejo a seriedade com que ele defende aquilo que pensa. Eu estava dizendo aqui para o senhor Pedro o seguinte, que a gente precisa de gente que acredite, que pense, que tenha um ideal, que tenha uma visão de mundo. E Pedro Werneck é exemplo daquilo que acredita e vive aquilo que acredita. Senhor Pedro, seja muito bem-vindo a essa bancada ao Teresópolis ao vivo. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado aí pelas palavras, né? E até mais do que a gente merece, mas enfim, a gente procura fazer um trabalho coerente, ou pelo menos expor as nossas ideias de uma forma coerente, e agradecer também aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores que vão acompanhar essa nossa conversa aqui. Olha, é importante que você comente, deixe a sua opinião, a gente sempre quer ouvir aquilo que você pensa, ok? Muito bem, senhor Pedro, sexta-feira, a partir das próximas semanas, vai ser um dia dedicado a gente fazer uma avaliação do cenário político, do momento que a cidade está vivendo
e com o olhar de quem está de fora da coisa pública, né? Ou seja, quem não ocupa um cargo público, mas que também tem uma ampla participação na política local. O senhor é alguém, já foi candidato algumas vezes, foi candidato a deputado federal, candidato a vereador, né? Já vem aí numa luta, numa liderança de movimento político conservador na cidade, então é muito bom ter o senhor aqui para isso. E eu quero começar, senhor Pedro, fazendo uma análise da atuação da Câmara nesse primeiro ano de mandato. A Câmara cumpriu o seu papel? Tem alguém dali que a gente pode destacar e falar, olha, esse aqui está diferente, está com uma postura diferente? Ou é normal isso? A Câmara de Vereadores, ela, no primeiro ano, ela funciona estudando o cenário político. Como é que o senhor enxerga a atuação do primeiro ano da Câmara, que volta agora do recesso, no próximo dia 19? Bom, eu vejo essa posição dessa nossa Câmara com muita preocupação e eu diria até com muita tristeza, porque eu tenho acompanhado algumas câmaras de vereadores de Teresópolis no correr desses anos legislativos todos, e eu realmente nunca vi uma Câmara tão omissa como essa que nós estamos. Infelizmente, tem acontecido o inverso do que a gente esperava. Tem aumentado o número de vereadores. Nessas últimas legislaturas, o número de vereadores aumentou, mas a participação deles é menor. Então, a gente questiona, para que a gente precisa de uma Câmara tão grande para ela fazer absolutamente nada? A Câmara de Vereadores não é um órgão referencial ou referendal, né, se é que se diz essa palavra, do prefeito. Ela é exatamente... são pessoas que estão ali para representar a população. Foram eleitos pela população por vários segmentos diferentes da sociedade, não é um segmento só, como é o caso do prefeito, né? São vários segmentos. Então, na verdade, a sociedade deveria estar representada pelos vereadores. E, infelizmente, o que a gente vê é uma omissão completa do trabalho que eles deveriam fazer. Então, eu vejo com muita preocupação, com muita tristeza, e realmente nós temos que repensar o funcionamento da Câmara dos Vereadores. E eu diria até mais, começando pelo seguinte, nós precisamos de todos esses vereadores? Eu ia fazer essa pergunta. Teresópolis tinham 12 vereadores, depois passou para 17 vereadores, 19 vereadores, e agora 21 vereadores. A gente precisa de tanto vereador lá, porque o custo disso aí, gente, é aproximadamente 2,4 milhões de reais por mês aos cofres do município. Dá para fazer bastante coisa com 2,5 milhões. Muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Será que precisa de tanto vereador assim? Não, evidentemente que não. Evidentemente, isso já é uma primeira distorção que nós temos na nossa Câmara dos Vereadores. Para vocês terem uma ideia, Petrópolis, que é um município maior, com uma população maior, tem menos vereadores. Friburgo, que tem uma população maior... 15 vereadores, 15 vereadores em Petrópolis. Tem menos vereadores também. Então, realmente, Teresópolis não precisa de 21 vereadores. Isso é uma coisa que nós temos que repensar. E eu até deixo aqui uma sugestão, porque eu acho que é o caminho que a gente precisa. De tempos em tempos, Teresópolis faz uma votação para a escolha de conselho tutelar, não é isso? Uhum. A população vai, se manifesta, escolhe os seus conselhos de uma maneira espontânea, não obrigatória, e escolhe os seus conselheiros tutelares. E eu acho que nesse momento, até para aproveitar essa estrutura que já está sendo montada, para fazer esses grandes questionamentos que, na minha visão, cabe à sociedade escolher, a sociedade definir, que é, nós precisamos de 21 vereadores, ou 19 é suficiente, ou 15 tá aí uma é suficiente, excelente. ou 18 é suficiente. Eu acho que a gente tem que passar a trazer a sociedade para essas decisões, e não meia dúzia de pessoas se reunirem na sala azul, entendeu? E resolverem... No famoso salão azul da Câmara. Exatamente. E resolverem os destinos da cidade. Eu acho que os destinos da cidade têm que ser trazidos para uma decisão direta da população. Sim, senhor Pedro, por favor. Não, e esse é um dos exemplos que a gente pode fazer esse trabalho. Excelente posicionamento. Eu quero continuar seguindo a mesma linha de pensamento,
sobre a Câmara de Vereadores ainda. Nós tivemos uma Câmara de Vereadores eleita com quase 24 mil votos. Se você pegar todos os vereadores, esse é o valor final. E nós temos 133 mil eleitores. Será que, de fato, a gente tem na Câmara hoje uma representatividade? Ou seja, nós temos menos de 20% desse número. Quando a gente pensa que tem 133 mil eleitores, tem aí 24 mil que escolheram. Será que teria, até porque 50 mil eleitores simplesmente ou votaram em branco, nulo ou não votaram. Ou seja, o teresopolitano ele lava as mãos e depois reclama na internet. Eu sempre digo isso. Verdade. O teresopolitano resolve alguma coisa indo para a urna. Verdade. E aí a gente tem uma baixíssima adesão. Parece que o vereador mais votado aqui foi eleito com 1.800 votos. Isso. Qualquer cidade aqui, por exemplo, Guapimirim elegeu o vereador com quase 3 mil votos. Então, ou seja, a gente percebe que em Teresópolis, né, há uma pulverização de candidatos, aquele eleitor que vota no primo, no amigo, e ele acha que, pô, vou ajudar meu amigo aqui. Sabe que o amigo, o primo, não vai ganhar, mas ele vota a si mesmo. O senhor não acha que o fato de não termos ampla representatividade na Câmara, porque não temos, né? Você tem 133 mil eleitores e 24 mil só que elegeram os atuais vereadores, será que não está faltando a gente repensar todo o sistema político aqui da cidade, sobretudo as organizações a partir dos partidos? Ou seja, não está faltando os próprios partidos terem mais pulso, mais ganho, mais participação popular na política, para que os partidos não fiquem na mão de alguns caciques e que trabalham para eleger políticos com pouco voto? Tem um vereador eleito, tem vereador eleito aí com 800 votos, né? Ou seja, a gente não precisa mexer nessa estrutura política se a gente quiser mudar esse quadro no Poder Legislativo? Não, isso não tem dúvida. O outro aspecto que a gente tem que mudar, eu falei esse, de uma participação maior popular, e eu tenho certeza que aí o engajamento vai ser maior, entendeu? Eu, voltando ao primeiro ponto, eu vejo, por exemplo, quando tem eleição dos conselhos tutelares, formam fila, quer dizer, a sociedade se engaja na escolha. Por quê? Porque ela é chamada para opinar. Agora, na parte da política, infelizmente, no caso dos vereadores, fica uma coisa muito afastada. O partido escolhe, pega alguns até a laço, principalmente mulheres, para conseguir fechar uma nominata, que não tem muita representatividade dentro da sociedade e leva a cada vez uma descrença maior das pessoas com relação à política municipal. Então, cabe realmente a gente repensar como a gente deve fazer essa reestruturação política, porque, infelizmente, na cidade de Teresópolis, no município de Teresópolis, a gente tem uma hegemonia de grupos políticos ou que gravitam sempre em torno das mesmas pessoas ou das mesmas ideias, das mesmas panelinhas. Isso precisa ser modificado, precisa ser oxigenado, precisa ter uma modificação. E eu acho que, para isso, tem que também ter uma participação popular. Mas, infelizmente, os partidos bloqueiam muito isso aqui em Teresópolis. A participação popular é sempre fora dos partidos. Os partidos políticos em Teresópolis não têm uma vida partidária. Eles só buscam o eleitor e buscam as pessoas e buscam participar de alguma coisa da sociedade durante as eleições. Fora das eleições, eles se afastam da sociedade. Os partidos políticos têm que ter um trabalho mais engajado. Existem entidades, associações, grupos, ONGs, que são muito mais ativas dentro da sociedade teresopolitana do que os nossos partidos políticos. Seu Pedro, para a gente concluir esse quadro, eu tenho uma percepção de que o eleitor, né, sobretudo esse que não quer participar, e a gente está falando aí numa eleição, como a última eleição agora, 50 mil pessoas que simplesmente não participaram ou anularam o voto. A gente precisa trazer a população, né, para participar tanto do pleito de votar. Você tem que escolher um candidato. Se você não escolher um candidato, vão ser sempre os mesmos e você vai passar por tudo que está passando nessa cidade. Agora, por outro lado, o senhor não acredita que
parte dessa população não tem que participar mais ativamente da política, não é só votar, é acompanhar o processo político, exercendo sua cidadania e também participar do pleito, ou seja, eu vou ser candidato. Porque falar mal do cara que se candidata, porque é assim, né? Você fala assim, eu vou ser candidato, tem gente que te critica porque você vai ser candidato, vai ficar difícil, vem você então. Porque se a população não tomar posse da cidade, as hienas, os porcos, vão continuar tomando poder. O senhor concorda? Sem dúvida, eu concordo plenamente. E eu acho, na minha visão, que os maiores responsáveis por isso, primeiro são os partidos políticos, como eu falei há pouco, e depois os próprios vereadores, porque eles descredibilizam a política de Teresópolis. Porque você chega lá, só trabalha em torno de coisas pessoais, de benefícios pessoais ou de pequenos grupos. Não tem uma atuação política, não tem uma atuação efetiva dentro da sociedade, não tem uma atuação participativa. Então, o eleitor, as pessoas, de uma maneira geral, começam a ver a política se espelhando nos vereadores que estão lá. Então, esses vereadores que estão lá, eles são, na verdade, os grandes responsáveis por essa descrença. Desestimulam a pessoa a entrar e dentro disso que você falou, a pessoa pretende ser candidato e aí a população diz, mas você vai ser candidato, por que você vai ser candidato? Vai virar bandido também. Por quê? Porque ele está se espelhando em quem está lá. É verdade. Entendeu? Ele se espelha em quem está lá, bom, então você vai ser igual. Então, esses vereadores que estão hoje lá são os grandes responsáveis pela, eu poderia até usar um termo forte, pela desgraça da política teresopolitana. Todo mundo que chega lá é mordido pela mosquinha azul, porque tem gente que diz assim, o cara defendia o povo aqui fora e agora que se elegeu virou esse traste, puxador de saco de prefeito. É mais ou menos por aí, o cara chega lá, não dá para se impor, não, super. Chegar lá e falar, olha, não importa, eu vou me posicionar. Dá, entendeu? Mas falta coragem, falta personalidade, falta até conhecimento para que as pessoas possam se impor. E o que me impressiona demais é que isso acontece com todos. Não é uma coisa assim, o fulano deixou se cooptar, o cicrano deixou ser mordido pela mosca azul. Não, todos eles acabam entrando na mesma panela, no mesmo procedimento, na mesma estrutura. Você vê o seguinte, nós tivemos 5 ou 6 candidatos a prefeito, ganhou um, mas vários partidos políticos elegeram vereadores e você não tem um vereador de oposição. É estranho, né? Como é que pode um negócio desse? É estranho. Tá certo? É no mínimo estranho. No mínimo esquisito. No mínimo esquisitíssimo. Então, tá certo. É isso. Tá certo. Olha, 10 horas e 34 minutos, eu vou pro intervalo, já volto correndo, não vai demorar não. Volta às obras na Carrapeta. Revestimentos com os melhores preços para sua reforma. Embramaco White Absolute brilhante retificado por apenas R$ 23,90. Embramaco Facom HD rústico por R$ 19,90. Visite nosso showroom na Carrapeta Matriz. E tem mais, piso Duraflor a partir de R$ 52,90. Tinta Quentone galão branco por apenas R$ 48,90. E já vai se preparando, porque em fevereiro tem folia de oferta. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas 200, com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Alô, amigos, tudo tranquilo? Aqui é Sérgio Lavras, estamos juntos aqui na TV FM 93.7 ou pelo aplicativo. Estou passando por aqui só para convidar vocês para vir junto conosco todos os domingos de 9 às 11 da manhã aqui na TV FM, né? Você vai curtir as canções do Rei Roberto Carlos que você mais gosta, aquelas canções que tocam no seu coração. Todo mundo tem pelo menos uma canção do Rei marcando a sua vida, né? Isso aí, vem conosco.
Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. E gente, passando aqui para te convidar para curtir o nosso Conectado, de segunda a sexta-feira na TV, sempre de 6 às 8 da noite, com muita música legal e informação de primeira para você. Agora é importante você interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, 972370937, para pedir seu som, para mandar o seu recado e participar das promoções. E você ouve o Conectado pelo rádio em 93,7, pelo nosso aplicativo, novo aplicativo TV FM, e também pelo site tvfm.com. Quer ficar bem informado? Vem curtir o Conectado. Muito bem, 10 horas 38 minutos. Seja bem-vindo, você que chegou agora. Eu estou com o Pedro Werneck, nosso querido amigo, para falar um pouquinho sobre a cidade de Teresópolis e sobre a política aqui na cidade. Professor, o prefeito foi bem até aqui. A gente teve aí 6 anos de Vinícius Clausen, e aí veio o prefeito. O primeiro ano do mandato de qualquer prefeito é com o orçamento do governo anterior, e agora ele já vai para o segundo ano de mandato. Qual é a sua avaliação do prefeito Leonardo Vasconcelos? Bom, eu diria para você o seguinte: o prefeito realmente não me enganou, entendeu? O prefeito não me surpreendeu. Eu sempre achei que, dos 5 ou 6 candidatos, ele era o pior deles. Essa foi a avaliação? Essa é a avaliação que eu fiz antes dele tomar posse, não estou falando agora, não. Antes dele tomar posse, eu achava ele o pior da lista. Por questões conjunturais aí, ele acabou se elegendo, e não me decepcionou. Ele realmente está sendo um péssimo prefeito. Ele tem algumas frases de efeito, que ele decora lá, trazido por algum assessor, mas que não tem consistência nenhuma essas frases. Ele bota em prática o populismo mais barato que existe na política nacional, entendeu? Procurando se apresentar como pessoa que fez isso, fez aquilo, mas os fundamentos, as coisas importantes da sociedade, as coisas importantes que Teresópolis precisa, ele larga de mão, né? Eu sei que nós vamos falar sobre isso, mas só para citar alguma coisa assim, o transporte, o planejamento urbano, o tráfego da cidade, as ruas, o interior, a saúde, a educação. Quer dizer, isso ele não se preocupa. Ele se preocupa se a escola foi bem pintada, se botou lá um computador, ele vai lá, tira uma foto do lado do computador. Então, cria uma fase de efeito em cima disso, traz lá Lúcio Costas e Carlos Lacerdas, do passado, para dizer que ele entende alguma coisa de urbanismo. Então, esse aí é o nosso prefeito. Bom, uma avaliação importante. O senhor acredita que com 1 ano de mandato já dá para ter essa percepção, ou a gente pode ter alguma esperança, porque são praticamente 3 anos pela frente aí? Não dá nem para ter esperança, senhor Pedro, que pode melhorar? Qual é a visão que o senhor tem? Não, esperança a gente sempre tem. O cidadão nunca desiste. A gente nunca desiste, a gente vai procurar. Eu espero que com esses posicionamentos, não espero nada da Câmara dos Vereadores, não, mas eu espero que com esses posicionamentos que eu tenho visto de segmentos importantes da sociedade, ele um dia desperte e descubra: eu não estou agradando. Porque não adianta ele vir e achar que está agradando, ou tentar enganar as pessoas como se estivesse agradando. É claro que cada vez mais as pessoas vão perceber que ele não está agradando. E eu espero que um dia ele acorde e desperte para essa realidade e comece a modificar. Claro que nós todos queremos que o nosso prefeito seja um bom prefeito. Nós todos queremos que o prefeito
realize, execute as coisas que precisam ser executadas na cidade de Teresópolis e no município de Teresópolis. A gente fala algumas coisas da cidade, mas existem coisas importantes na cidade de Teresópolis, no município de Teresópolis, que precisam ser. Basta falar das estradas vicinais, dos postos de saúde do interior e etc. O senhor é produtor rural, o senhor também está sempre com atividades no interior do município. Alguma melhora, alguma coisa está acontecendo? Porque as estradas a gente já sabe que estão ruins, a gente noticia todo dia aqui isso, né? Hoje sou aposentado das minhas atividades rurais, né? Chega uma hora que a gente tem que se aposentar na vida e eu me aposentei. Mas eu gosto tanto do interior que depois de aposentar, eu continuo morando no interior. Eu não vim para a cidade. Continuo morando no interior, moro em Pessegueiros, acho um lugar maravilhoso, um lugar fantástico. Aliás, o nosso interior é sensacional. É sensacional, não só em termos de ambiente, mas também em termos de pessoas. As pessoas do interior são pessoas fantásticas, você é amigo de todo mundo é amigo de todo mundo. Você anda na rua, você dá bom dia, pergunta como é que está o parente, como é que está isso. Então, ainda é uma comunidade muito sadia o interior de Teresópolis, e eu, por isso, continuo morando lá. Agora, infelizmente, o que a gente vê no interior, não só por parte do prefeito como dos vereadores, é demagogia. Vai lá, faz um remendo, ajeita uma coisa aqui, uma coisa ali. Coloca uma bica corrida e vamos embora. Bica corrida, joga lá um saibro de uma maneira mais errada do mundo. O pessoal que faz esse tipo de manutenção das nossas estradas vicinais não entendem nada daquilo. Entendeu? É tudo nomeação política, é tudo nomeação de pessoas que não entendem, e aí o nosso interior fica completamente abandonado. Tem estradas que, durante determinados períodos, você não consegue andar, você não consegue trafegar, você não consegue fazer absolutamente nada. Então, continua abandonada, e eu acho até que, de uma certa maneira, está mais abandonada do que já esteve no passado. Nós temos uma forte tendência a ser uma cidade com grande potencial na área da agricultura, na área da agroecologia. A gente já tem alguns empreendimentos, inclusive nessa região a gente tem um grande empreendimento lá para a produção de vinho e que pode se tornar uma grande referência em todo o estado do Rio de Janeiro, a gente sabe disso. As nossas montanhas e as nossas belezas naturais no terceiro e no segundo distrito são absurdas. Tipo assim, é coisa de cinematográfica, eu sempre digo isso. Quem já foi para o sul do país, para as regiões de montanha do sul do país, sabe que Teresópolis não perde para nenhuma delas. A gente tem verdadeiras paisagens e montanhas absurdas. O senhor não entende que falta aos políticos que passaram pela prefeitura uma clara visão, falta de cultura ambiental e desse potencial absurdo que Teresópolis tem no que diz respeito à sustentabilidade, ao meio ambiente, à agroecologia, por exemplo? Isso aí, eu não tenho dúvida nenhuma. Teresópolis poderia ser um dos carros-chefes do Estado com relação a isso. O município inteiro, o nosso interior, a nossa agricultura, e é fantástica, porque é uma agricultura familiar, é uma agricultura regional, é uma agricultura de tradição, né, de pai, filho, parente, irmão. Então, com muito potencial para turismo, para se desenvolver. E hoje, cada vez mais, o turismo é voltado para o interior. Né? Cada vez mais as pessoas querem estar em contato com a natureza, estar em contato com a terra, estar em contato com, vamos dizer, o que originou a humanidade. Quer dizer, a gente quer resgatar as nossas origens humanas. E Teresópolis é um município fantástico para isso. E ninguém pensa nisso, não tem vereador que pensa nisso, não tem prefeito que pensa nisso, não tem secretário Primeiro que pensa nisso. Primeiro eles têm que começar a pensar, né? Eles têm que começar a pensar, entender e ver o que pode fazer. E trazer pessoas competentes que conheçam isso, que conheçam o traçado. E trazer essa ideia e implantar isso, porque Teresópolis está necessitando disso, e em compensação, o que acontece? Né? Nomear ali o padrinho aqui, o amigo ali, o primo ali, não sei o quê, e aí a esposa ali, né? E aí é um troço que não permite
que Teresópolis se desenvolva na sua potencialidade. Teresópolis poderia ser um dos carros-chefes da economia estadual e ele cada vez fica mais para trás na economia estadual. Se Teresópolis tiver um plano aí para 10 anos, por exemplo, pode tranquilamente triplicar o seu orçamento municipal. Sem dúvida. Né? Isso aí é sem fazer força. Não, sem dúvida. Isso aí é outra coisa que falta na nossa política de Teresópolis, é o planejamento. O nosso prefeito, de uma maneira até muito incipiente, muito primária, citou lá no negócio dos 20 andares, Carlos Lacerda, no urbanismo, se ele se espelhasse em Carlos Lacerda e fizesse um projeto para 10, 20 anos de Teresópolis, seria muito mais útil, muito mais importante do que ficar citando frases feitas e citando pessoas que ele nem sabe direito o que fizeram na política estadual e nacional. É isso aí. Olha, nós vamos falar um pouquinho sobre, já que a gente está falando de planejamento, mudanças no trânsito. O senhor tem acompanhado aí as últimas mudanças, tem gerado muita polêmica, sobretudo a instalação dessas cercas. A Prefeitura de Teresópolis argumenta que é para aumentar a segurança, já que vai ter uma ampliação da pista, né? Vai acabar nesse trecho a ciclofaixa no sentido, quase 1 quilômetro aí, sem a ciclofaixa no sentido alto. E aí, por conta disso, você aumenta o risco de acidente. Então, teriam colocado essa cerca para isso. A criação da faixa preferencial, essas medidas que estão sendo tomadas, elas são medidas com fundo técnico? O senhor acredita que elas podem produzir uma melhoria no trânsito ou o senhor não aposta nisso? Não. Pelo que eu estou vendo agora, eu não aposto nisso. Até porque é o seguinte, essas intervenções pontuais, na verdade, elas só acabam piorando, porque você desata um nó aqui e você cria 3 ou 4 nós para frente. Então, isso não resolve. O que Teresópolis precisa é fazer o que todas as cidades fazem. Fazer um planejamento urbano. Revisão de plano diretor. Revisão de plano diretor. Não adianta você criar uma... E eu quero aproveitar e citar, né, já que o nosso prefeito citou Carlos Lacerda e Lúcio Costa, dizer o seguinte, a Barra da Tijuca e o Rio de Janeiro teve um planejamento urbano. Ninguém foi lá e aqui vai ser... Agora vamos fazer uma rua, agora vamos fazer... Lúcio Costa, quando planejou a Barra da Tijuca, ele não disse aqui vai ter um prédio de 20 andares, não. Ele disse, essa região não vai ter prédio, aqui vai ter a Avenida Ayrton Senna, que é uma senhora avenida, aqui vai ter a Avenida das Américas, aqui o acesso vai ser pela linha vermelha, pela linha amarela depois. Então, você tem que fazer um planejamento global da cidade, todo da cidade, né? Se você fizer coisas pontuais, você não vai resolver, e ao contrário, você vai acabar piorando, você vai acabar aumentando os nós da cidade. Você tem que planejar aonde a cidade pode crescer, aonde a cidade pode ter prédios, aonde a cidade só pode ter casas, aonde a cidade tem que defender os rios, aonde a cidade pode se expandir, aonde nós podemos ampliar as nossas vias. Teresópolis precisa urgentemente de remodelar o seu sistema de trânsito. E é possível a gente pensar numa melhoria, já que o município tem tanta limitação, por exemplo, ampliar faixa, tirar 90 centímetros de ciclofaixa melhora efetivamente alguma coisa? Não, pontualmente não. Se você fizer isso dentro de um planejamento... A gente não tem muito para onde construir aqui, fizeram bastante besteira aqui nos últimos décadas. Não, fizeram só besteira, né? Construíram edificações praticamente dentro dos rios. Né? Em vez de se proteger os rios, Teresópolis agrediu os rios. Quer dizer, Teresópolis foi na contramão de tudo que é lógico dentro de construções urbanas. Agora, a cidade chega no limite. Então tem que chegar à conclusão, e só estudo técnico pode levar a isso. Bom, aqui não dá mais para construir prédio, aqui tem que ser uma região residencial. Teresópolis tem que se expandir na direção do 2º distrito, tem que se expandir na direção do 3º distrito. Teresópolis tem que se expandir criando vias mais adequadas.
as nossas ruas hoje praticamente não permitem o trânsito de caminhões modernos, né? Não permite isso. Então, você tem que levar a cidade, por exemplo, todos os municípios minimamente organizados têm um distrito industrial. Teresópolis não tem um distrito industrial. Seria o meu dom e acabou transformando aquilo ali numa confusão que ninguém se entende. Mataram a proposta. Mataram a proposta. Aí virou residência, virou zona industrial, virou depósito. Mas isso é falta de planejamento, de plano diretor, de visão de exatamente, futuro. Exatamente. Inclusive, a comparação do prefeito com a Barra da Tijuca foi totalmente esdrúxula, até porque a gente fala de uma região ali com mais de 14 quilômetros, e você falar de colocar 6 prédios de 20 andares numa faixa de 1,5 km, para você ver o tamanho do absurdo. Não cabe nem discussão esse assunto. Verdade. Eu tenho visto a discussão sobre essa coisa dos 20 andares e falo assim, é tão absurdo que eu não acredito que a justiça ela vai autorizar uma coisa dessa, visto que não tem como construir 5, 6 prédios, como o próprio prefeito falou, né? Nem de 3 ou 4 andares, num raio de 1,5 km, que é onde estão localizados os tais terrenos com mais de 10 mil metros. Quer dizer, é totalmente absurdo, não só e esdrúxula, a comparação com a Barra da Tijuca, como com a própria região, a geografia do bairro do Alto. Tipo assim, são aquelas coisas que a gente só vê em Teresópolis. É verdade. É um absurdo tão grande que é difícil até você argumentar em cima disso. Não tem muito argumento. Evidentemente, Teresópolis é uma cidade da natureza. Teresópolis é uma cidade da ecologia, Teresópolis é uma cidade das matas, das montanhas, das coisas lindas, das bonitas paisagens. Aí você vai e tapa isso. Nós temos, Teresópolis foi criada a cidade em cima de uma avenida principal. Aí você começa a jogar tudo em cima dessa avenida. Daqui a pouco Teresópolis não anda mais. Daqui a pouco Teresópolis não consegue mais se movimentar em cima disso. Há pouco tempo, você vê que o planejamento é tão errado que Teresópolis, que é uma das cidades das águas, né? Aqui pela posição geográfica, pelas grandes nascentes, pelas nascentes bonitas, lindas, pelos nossos rios maravilhosos, Teresópolis, em determinados períodos do ano, já tem falta d'água. Quer dizer, você vê que nós chegamos ao absurdo dos absurdos. Quer dizer, uma cidade que é a cidade que a gente poderia dizer que é uma das cidades das águas, que é uma das coisas lindas que Teresópolis tem, falta água. Quer dizer, cidade que já foi cidade das flores, cidade das águas, do cinema, cidade do cinema, artes, da cultura. Do clima agradável, passou a se tornar aí uma cidade... Da paisagem, da ecologia. É uma cidade que está num processo de retrocesso, essa palavra. É verdade. Né? Retrocesso. Olha, a gente tem 5 minutinhos para terminar. Eu gostaria de uma fala do senhor, para a gente concluir, sobre saúde pública. A gente enfrenta talvez hoje uma das maiores crises da história da saúde pública, inclusive dia 24, da próxima semana, dia 24 de fevereiro, nós vamos ter uma manifestação em frente à Secretaria de Saúde, e está sendo amplamente divulgada, e a gente divulga aqui também, porque vai ser tratada exatamente a questão do POA, ou da pactuação com os hospitais, incluindo a redução de leitos no HCT-CO, o que tem gerado muito pavor, muito medo à população, já que o município não tem o básico, não funciona, às vezes um posto de saúde não funciona. Então, quando a gente fala em hospital, o prefeito vem com uma proposta, com uma ideia da construção de um multi-hospital, como sendo a grande solução. Está indo para o caminho certo? Tem solução para a saúde ou não tem jeito, seu Pedro? A solução para a saúde tem. Evidentemente, o Brasil é um país que ainda precisa reestruturar a sua saúde em termos globais. Agora, eu gostaria de citar, de dar um exemplo meu. Eu morei, por questões profissionais de trabalho, eu prestava muitas consultorias, eu morei em vários municípios do estado do Rio de Janeiro e cheguei a morar em vários outros estados durante determinados períodos. Eu nunca vi um município com uma saúde pior do que a de Teresópolis. E olha que eu não sou nenhum garoto. Nas suas viagens. O senhor viveu nessa cidade por um período. E usei sistemas de saúde e eu faço questão de usar
o sistema de saúde estatal, porque nós pagamos para isso. É verdade. E não é pouco, não. Não é pouco, não. Eles acham que aquilo é um favor que eles estão prestando à sociedade. Não é, entendeu? Nós pagamos e pagamos caro por isso. Claro que algumas coisas você tem que arcar. Você tem que fazer o exame, demora 2, 3 anos para fazer o exame. Aí você acaba tendo que pagar. Você tem que fazer outras coisas, você acaba tendo que pagar, entendeu? E você fica em filas intermináveis, você fica em atendimento, a estrutura é péssima. Eu tive uma infecção há um tempo atrás e tive que me internar na UPA para fazer o tratamento lá de antibiótico e tal, para debelar essa infecção. Fiquei 1 semana, 8 dias no UPA. Aquilo ali é um absurdo. Os banheiros daquilo, a saúde pública interditaria se um banheiro daquele fosse num supermercado, fosse num bar, fosse num restaurante. No dia seguinte, aquele banheiro estaria interditado. O senhor vivenciou isso? O senhor esteve lá? Eu vivenciei, eu vi lá, eu participei. Coisas que não funcionam, coisas mofadas, coisas quebradas, coisas estragadas, que os próprios enfermeiros, o senhor não entra agora não, porque pode pegar infecção. Quer dizer, então você vê. Agora, a gente tem alguns anjos que a gente encontra no caminho, que eu faço questão de ressaltar isso. Porque dentro desse caos que é a política da saúde de Teresópolis, nós, felizmente, nós temos alguns anjos que auxiliam e que fazem com que isso não se deteriore e não se desmorone completamente. Verdade. Entendeu? E aí eu gostaria de citar, por exemplo, a enfermeira Riva, do posto de saúde do Rosário. É uma pessoa que luta contra todas as dificuldades. Chega lá, não tem equipamento, não tem material, ela se vira, ela liga, ela pergunta, ela faz, ela pergunta. Isso ela o senhor cobra. viu lá? Eu vi lá, porque foi no meu atendimento. Nesses atendimentos, que eu falo que eu fiquei lá na UPA, falta material, falta equipamento, falta agulha. Aí tem que pegar a agulha não sei de onde, tem que vir não sei de onde. E aí encontro pessoas santas, né? Como a enfermeira Monique, que faz lá um trabalho fantástico, a doutora Laura, que se esforça, que se desdobra, o doutor Carlos Eduardo, do HCT, que são pessoas que eu estou citando porque são pessoas que eu vi o trabalho deles. Eles são o grande ativo que o município tem. O grande ativo que o município tem são essas pessoas. E, infelizmente, essas pessoas não são devidamente atendidas nas suas necessidades. E eu sempre achei, para terminar esse quadro, eu sempre achei o seguinte, que o trabalho mais estressante do Brasil fosse o de policial. Pela luta, pelo confronto, pelo tiroteio e tal. Mas depois de eu ter passado e ter acompanhado pessoalmente todo esse processo, eu cheguei à conclusão que o trabalho mais estressante são das enfermeiras do nosso estado. Elas não são bem atendidas, elas não são bem reconhecidas e elas vivem... Eu vi enfermeiras sem o equipamento necessário atendendo pessoas, rezando, buscando força na fé para conseguir fazer o seu trabalho. Isso é uma coisa até que emociona a gente. Nossa homenagem agora, né? Nossa então, homenagem a todos os profissionais de saúde que lutam e trabalham. De gratidão, eu reconheço realmente um trabalho fantástico que eles fazem. É isso aí. Gente, olha só, 11 horas, a gente vai ficar por aqui na TV, mas na sequência eu tô indo ali para bater aquele papo na Bruninho Rezende, na ponta da língua, no programa do Zeca Amorim, e vou conversar um pouco mais com o meu amigo Pedro Werneck. Você é o nosso convidado. Sai daqui, se você está no aplicativo, já gira o dedo aí, ó, coloca lá no rádio, que daqui a pouquinho a gente está lá. Seu Pedro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Teresópolis ao vivo. Muito obrigado, para mim é uma honra participar de um programa tão bom e de uma emissora tão respeitada como essa. É isso aí, gente. Até daqui a pouquinho. Olha, na semana que vem, você já sabe, carnaval, a gente vai ter reprise, né? A gente vai... Vou pular carnaval também, né? Claro que vou. Em casa lá, com um facão na mão lá, dando uma moral no quintal. Mas para você que gosta de carnaval, curta o carnaval com responsabilidade. Vai pular carnaval? Vai beber?
vai dirigir, chama o transporte por aplicativo. Bom carnaval para vocês e na quarta-feira a gente está de volta. Um beijo no coração.